Olá, neste vídeo irei apresentar o artigo Experiências com IoT e Inteligência Artificial em um campus inteligente para a otimização do uso de salas de aula. Então, a proposta do artigo consiste na otimização dos espaços de sala de aula, aplicando a internet das coisas para a contagem das pessoas presentes e o uso da técnica de aprendizagem de máquina para a predição futura das ocupação das salas de aula. Como contribuição, esse artigo apresentará os estudos de métodos de medição, de contagem, né, das pessoas que ocupam uma sala de aula, a construção de um sistema e validação dele, desenvolvimento de um modelo preditivo de ocupação das salas e o desenvolvimento de um algoritmo de otimização de uso das salas de aula. Então, dentro da primeira contribuição, foi feito um estudo quanto aos sensores possíveis existentes no mercado que fossem possíveis de ser utilizados. Então, como premissa, os dados devem ser armazenados localmente dentro da instituição. Então, foram analisados 4 sensores. O primeiro, que seriam barras, sensores em barras que são instalados nas portas, que se comunicam através do wireless, sem fio. O outro sensor que seriam câmeras térmicas, que são instalados nas entradas de cada porta, no topo, bem na entrada de cada porta, que contam as pessoas. Depois nós temos o outro sensor que foi instalado, que é um sensor de presença, que analisa as imagens capturadas no ambiente e detectores de presença. Além desses 4 sensores, foram utilizados também logs de conexão de 2 access points que existentes dentro do laboratório de teste. Com os sensores definidos, foram analisadas 7 características para cada um dos 4 sensores e da rede Wi-Fi. Então, foi analisado a questão da instalação, da calibração dos equipamentos, a forma de alimentação desses equipamentos, a forma de comunicação desses sensores, a precisão deles, o custo e a privacidade das informações. Então, começando pela questão dos logs da Wi-Fi. Então, ele apresentou uma contagem imprecisa e uma baixa privacidade. A contagem imprecisa porque nem todas as pessoas que estão dentro de uma sala podem estar com o dispositivo conectado, e também porque pessoas que estão fora da sala podem estar conectados nesses roteadores Wi-Fi. E possui uma baixa privacidade porque nos logs é possível de se identificar quem é a pessoa. Os sensores de presença, eles apresentaram uma dificuldade na contagem das pessoas e também uma questão da instalação, pois envolvia a instalação de fiações para o seu funcionamento. As câmeras também são instaladas nos cantos das salas de aula. Em salas muito grandes, houve a necessidade de instalar mais de uma câmera de contagem dessas pessoas. Isso aumentou o custo, também dificultou a instalação e a calibração se tornou difícil e uma baixa precisão, porque às vezes ocorria a sobreposição na captura, porque essas câmeras aqui elas analisam as imagens. Então, no momento que uma imagem se sobrepõe à outra, ocorria a contagem em duplicidade das pessoas. As câmeras térmicas, os sensores térmicos que foram instalados sobre as portas, ela também apresentou uma dificuldade na instalação, principalmente quanto à fiação, pois elas não eram sem fio, e quanto à calibração também, e possuíam um custo alto. Dentro dos sensores, as que se obteve o maior destaque foi as barras que a gente instala nas laterais das portas. Ela é de baixo custo, ela não tem um custo elevado, ela é fácil de ser instalada, pois basta fixar na porta, e ela possui uma boa precisão na contagem das pessoas que
entram e saem da sala. Dentro do exposto, foram feitos estudos, e com isso a primeira contribuição do artigo, que é quanto aos métodos de medição e ocupação das salas, foi apresentada. A próxima etapa consiste na construção de um sistema e validação dele. Então, a arquitetura proposta, ela consiste de sensores que vão ser instalados nas portas, que no caso vai ser utilizado aquelas barras de sensor em barra, e cada sala é instalado um par de sensores, tá, em cada porta. Nesse exemplo aqui, a sala A possui 3 portas, então vão ser instaladas 3 pares de sensores. Na sala B já são 2 portas, então seriam instaladas 2 pares em cada porta. Esses sensores se faz necessário a utilização de um gateway. Então, esses sensores se comunicam com o gateway, que é instalado um por sala de aula, e esse gateway transmite e armazena as informações dentro de um banco de dados na infraestrutura local, da rede local, da instituição, um banco de dados proprietário. Para que a aplicação possa ter uma flexibilidade com o uso de diferentes sensores ou diferentes propostas de captura de diferentes informações, foi desenvolvido um script que coleta as informações desse banco de dados proprietário e transmite essas informações por um banco de dados da instituição, onde se tem a liberdade de fazer a análise e construir a aplicação sobre ele, que passa a ter o domínio da instituição. Então, com essa arquitetura, se torna possível expandir para diferentes plataformas, diferentes tipos de sensores e fabricantes diferentes também, dependendo da necessidade em questão. Definida a arquitetura do sistema, o próximo passo foi validar esse sistema. Então, foram utilizadas 9 salas de aulas com diferentes capacidades de ocupação, com diferentes números de porta. Então, foram utilizadas 2 métricas de verificação, que é baseada na sala, que é a quantidade de pessoas que entram menos a quantidade de pessoas que saem, e uma estimativa baseada no curso. Ou seja, partiu do pressuposto que os estudantes entram em torno de 10 minutos antes da aula começar e saem 10 minutos após a aula começar. Então, para esse segundo método, se faz necessário obter informações de quando a aula inicia e quando ela termina. E se obteve uma acurácia. Essa acurácia ela foi avaliada durante 4 dias em paralelo com a solução de forma manual. Então, foi feita a contagem manual das pessoas que entravam na sala e o sistema também em paralelo. E chegou a algum percentual de erro. Então, entre a contagem manual e a contagem sistematizada. Então, se percebe que a contagem baseada nos alunos que entram, a quantidade de entrada menos a quantidade de saída, elas apresentou uma taxa de erro superior à baseada na contagem de curso. Então, em média, a contagem baseada em entradas apresentou 30%, de uma taxa de erro de 30% em comparação à taxa baseada na contagem de curso, em 12%. Então, nessa situação, o método baseado em curso, ele apresentou uma melhor taxa de erro, mas o método do curso não pode ser generalizado para todos os ambientes. Por quê? Porque se faz necessário ter a informação de início e fim. Então, em situações onde não se sabe os horários de início e fim
não está dentro do sistema, se torna torna um empecilho para a aplicação desse modelo. A partir dessa validação do sistema, foi analisado o porquê do erro na contagem. Então aqui nós foi pego duas salas de aula, uma ocupação de 50 pessoas. Então se percebe nessa linha verde contínua que é um número obtido a partir da contagem baseada em curso e a outra baseada na sala de aula. Então se percebeu que ao longo do dia ocorria uma diferença entre o erro se acumulando ao longo do dia. Então, essa diferença na contagem fica mais evidente em salas de maior capacidade. Então, se percebe aqui o acúmulo na contagem das pessoas dentre os diferentes modelos. Foi aplicado a métrica de erro, a MAP, que fez uma análise baseada na diferença da contagem das pessoas, ou seja, essa diferença, sobre a contagem baseada no curso. E se obteve esse gráfico, se montou esse gráfico. Então, conforme aumenta o tamanho da sala e aumenta o número de portas da sala, que são representados nesse gráfico por esses números aqui, se percebeu que conforme aumenta o número de portas, se aumenta a taxa de erro, né? Então, essa taxa de erro que faz com que ocorra essa diferença na contagem. Então, por isso, foi utilizado o método baseado em curso e não o método baseado na contagem de sala de aula. Então aqui temos dois gráficos que é disponibilizado pela interface de monitoramento e acompanhamento em tempo real da ocupação das salas. Então, nesse primeiro gráfico nós temos o tempo em relação ao número de pessoas. Então, na linha pontilhada aqui em vermelho, nós temos os matriculados, que seria a ocupação máxima da sala. E na linha contínua em azul, que seria o número de pessoas presentes. Então, nesse gráfico aqui fica bem evidente a diferença entre o previsto e o real. Então, isso aqui acaba sendo um custo de alocação de salas de aula desnecessário para a instituição. Então, é esse custo que tende a ser trabalhado para reduzir. Então, aqui nós temos o número de matriculados em relação o número de presentes em relação às semanas do curso. Então, se percebeu que conforme o curso vai chegando ao seu final, o número de presentes se reduz. Não se chegou a uma conclusão exata, porque tem diferentes fatores e interesses que acabam fazendo com que os alunos acredito que abandonem os estudos ou percam o interesse ou já estão mais familiarizados, já estão mais aptos a deixar o curso, seja por nota ou seja por abandono do curso. Então eles acabam deixando o curso a partir da metade, geralmente, dele. Então depois se estabiliza. Então, com isso, a segunda contribuição, que é a construção do sistema e validação. A próxima contribuição, que é o desenvolvimento de um modelo preditivo de ocupação das salas. Então, o primeiro passo foi criar um modelo, um conjunto, fazer a engenharia de atributos que torne o modelo generalizado. Ou seja,
sejam utilizados atributos não específicos de apenas de um curso, e sim atributos comuns a todos os cursos. Então, não foi utilizado, por exemplo, o código do curso, os professores que ministram aquele curso, e se definiu 11 atributos, conforme está listado na sequência: o tipo de sala, a área do curso, a unidade do curso, a quantidade de alunos matriculados, a duração do curso, o nível de ensino, a situação do curso, as turmas, a semana, dias e horários de aula. A partir desses atributos, se definiu 3 algoritmos de aprendizado supervisionado que trabalham com dados tabulares para a predição das salas de aula. Então, foi a regressão linear, Randall Forest, Support Vector Regression. Então, dentro desses 3 algoritmos, desses 3 modelos, foram aplicadas 2 diferentes funções de regressão, que totalizam 6 modelos analisados. Então, para avaliar o desempenho, a acurácia de um modelo, foram utilizadas 3 métricas. A AMAI, que calcula o erro absoluto médio dos erros entre os valores reais e as predições do modelo. O RMSE seria a raiz quadrática média dos erros entre os valores reais e as predições. E o WMAI, que é uma variação que foi desenvolvida a partir do MAI, que calcula os pesos, baseado em pesos. Então, a partir da definição dos modelos, as métricas, se definiu um conjunto de dados que foram utilizados para treinamento e validação. Esses dados foram utilizados do segundo semestre de 2017, onde 70% desses dados, que seriam correspondentes a 1.497 amostras, e para validação, 30%, que seriam 639. Para teste, foram utilizados os dados do segundo semestre de 2018, que correspondem a 940 amostras. Definido o conjunto de dados, passou a fase de treinamento e validação. Então, nessa tabela, nós temos a performance de predição de cada um dos 6 modelos analisados, com as diferentes métricas de validação. Então, essa primeira tabela aqui corresponde aos dados de treinamento, que são aqueles 70%. A segunda tabela corresponde aos 30% dos dados. E, por último, os dados utilizados para teste. Então, neste primeiro, a gente utilizou a validação cruzada, ou seja, dentro desses 70% foram analisados para cada modelo 10 amostras diferentes, certo? De forma aleatória. Então, os dados eram analisados de forma aleatória, utilizando a mesma métrica, de 70 por 30. Então, se chegou a esses valores, esses percentuais de erro. De erro. Então, entre os dados de treinamento e os dados de validação, percebe-se que não houve uma mudança significativa entre os valores. Então, de 0,120, nos dados de validação ficou 0,21. Então, entre as médias de treinamento e validação, elas se mantiveram consistentes. Então, 0,33, 0,034 se mantiveram. Porém, entre o conjunto de teste e o de validação, ocorreu uma leve aumento. Então, de 0,034 passou para 0,047. Então, houve uma perda de desempenho no teste de predição futura. A margem de erro ficou maior, certo? Então, a partir desse ponto, nós já temos o desenvolvimento do modelo preditivo de ocupação das salas que será utilizado. Então, essa contribuição. Passamos agora para a contribuição do desenvolvimento do algoritmo de otimização. Então, para o desenvolvimento do algoritmo de otimização foi utilizado o Google Optimization Tools, o RTools,
que ele é uma ferramenta que permite a resolução de problemas lineares. Então, a primeira etapa para utilizar essa ferramenta é a declaração de restrições e depois a definição da função objetivo. Então, como restrição para a otimização desse problema de alocação das salas de aula, o primeiro passo foi definir a restrição do curso e sala. Então, se adotou a restrição que uma sala vai ser ocupada apenas por um curso em um determinado período. Depois foi adicionada uma restrição de capacidade, que uma sala deve possuir capacidade para acomodar todos os alunos. A restrição de horário, que não pode haver mudança dos horários das aulas. Então, baseado aplicando depois a otimização, se chegou ao seguinte resultado. Então, quando utilizado exatamente o valor previsto pelo modelo, se teve um ganho no total de alocação de aproximadamente 16%. Porém, 2% das salas ficariam 2% extrapolava em 2% a ocupação da sala. Ou seja, tinha mais alunos do que lugares disponíveis. Conforme aumentava a margem de predição, por exemplo, utilizando 20% a mais do local previsto pelo modelo, se reduzia o custo para algo em torno ali de 8%, 7%. Porém, já caía para menos que 0,5% o número de overflow das salas. Ou seja, a capacidade da sala já se tornava mais satisfatória quanto ao número de alunos. Quando aumentou para 30%, ficou praticamente zerado, não houve mais um overflow, ou seja, a sala comportava um número de alunos presentes e se conseguiu uma redução efetiva de 4% no custo total. Com isso, se desenvolveu a última contribuição, que é o desenvolvimento de um algoritmo de otimização.